Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de estudo vestibular da UERJ 2019, discursivo de Matemática, questão 10, que diz o seguinte. Em uma urna, né, tá aparecendo até né, em uma urna, há 7 bolinhas, sendo 2 delas vermelhas e 5 azuis. Tá aí a urna, bonitinha. 4 do total das bolinhas serão sorteadas ao acaso. Calcule a probabilidade de pelo menos 2 bolinhas sorteadas serem vermelhas. Bem, antes de fazer a conta propriamente dita, eu quero lembrar de vocês o seguinte. Se eu vou ter uma bolinha vermelha, na hora que eu for ordenar elas, eu tenho 4 formas diferentes, né? Uma combinação de 4, 3 a 3, sendo a última vermelha, a penúltima vermelha, a segunda vermelha ou a primeira vermelha, né? Ou você pode chegar a esse número combinando 4, 3 a 3. Então fica fatorial de 4 dividido por fatorial de 3 dividido pelo fatorial de 1, que dá a mesma conta que se você pensar assim, ó, você tem 4 coisas, aí permuto ela, 4 fatorial. Só que você tem 3 repetições, 3 fatorial. Tá? Então você pode pensar assim, ou assado, ou até mesmo, no caso, enxergar o desenho como eu fiz assim, que você chega a essa conclusão que você tem 4 formas aí, beleza? Legal. A outra possibilidade, como você quer 2 vermelhas e 2 azuis, você vai fazer combinação de 4, 2 a 2, está aqui bonitinho. As 2 primeiras são as azuis, a primeira e a terceira, a primeira e a quarta e assim por diante. Então você vai ter 6 formas de fazer isso, que é a combinação de 4, 2 a 2, né? Então, fatorial de 4 dividido pelo fatorial de 2, fatorial de 2, que é a mesma coisa que você permutar e depois pensar que você tem 2 coisas repetidas e mais outras 2 coisas repetidas, que a lógica é a mesmíssima. Seja como for, você vai chegar ao resultado aí de 6 formas diferentes. Legal? Lembramos disso? Bem, agora vamos pensar na solução mais corrente, né, que é o que normalmente as pessoas fariam, que é dividir em casos, que um caso de uma bolinha vermelha e outro caso de 2 bolinhas vermelhas. Legal? Para isso, qual vai ser o tal do teu espaço amostral? Bem, você vai sortear 7 bolas ao acaso e você tem 4 espaços. Então, teu espaço amostral, né, que é o teu total aqui, vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, porque a cada vez que você vai sorteando as bolas, você vai ficando com 1 a menos. Então, isso aqui é teu espaço amostral total de formas que você tem de sortear isso aí. Legal? Então, teu total está aqui. Se você quiser um nome mais técnico, como eu já falei, está o espaço amostral. Bem, a outra coisa é você pensar o seguinte. Eu vou sortear uma bolinha vermelha. Legal? Então, o que você vai ter aqui? Ó? Você vai ter 5 azuis, 4 azuis, 3 azuis. Tudo bem? Conforme você vai retirando aí. Só que você tem que pensar também no final. Aqui, entre as suas 3 azuis, você vai tirar 5. Na próxima retirada, você já tirou uma, então só sobraram 4 e 3. Legal? Por isso que a gente pensa tanto em fatorial. Né? E na hora de você sortear a vermelha, você tem 2 possibilidades. Legal? Então, uma vez que você sorteou, você vai ter que multiplicar pelas 4 formas possíveis aí que você tem. Então, você multiplica isso aqui por 4. Legal? E divide pelo teu espaço amostral. 7, 6, 5 e 4. Agora, pegar a caneta colorida para facilitar os cortes, né? Então, dá para cortar 6 aqui. E dá para cortar 4 aqui. E dá para cortar 5 aqui. Então, o que te sobrou foi 4 em 7 possíveis. Legal? Agora vamos repetir o raciocínio para 2 bolas. Bem,
Vamos dizer que você queira tirar 2 azuis. Você tem 5 e depois você tem 4. Beleza? Agora vai tirar 2 vermelhas. Você tem 2, depois você tem 1. Legal? Então você vai tirar 2 de 2. E o que a gente viu aqui antes? Que você tem 6 formas de fazer isso. Então multiplica essa criança aqui por 6. E divide pelo seu total, divide pelo seu espaço amostral, que a gente já tinha calculado antes. Canetinha colorida, para facilitar vocês enxergarem os cortes, vamos começar cortando o 6. Vou cortar agora o 5. E finalmente vou cortar o 4. Quem sobrou aí dessa criança? Sobrou 2 dividido por 7. Então você tem 2 sétimos. Como você pode ter esse resultado ou esse resultado, 4 sétimos mais 2 sétimos, a sua resposta vai ser de 6 sétimos. Bem, não se fala mais isso porque a gente pode pensar também numa solução alternativa, que é o seguinte: ao invés de você calcular isso tudo aqui, você pensa que você tem uma chance de 100% de alguma coisa e desconta o que não serve. Aí a conta vai ficar muito mais simples, porque o espaço amostral a gente já tinha calculado, né? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, porque você está sorteando 4 bolas em 7 possíveis. Agora, o que não serve? Não serve você tirar todas elas azuis, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Isso só tem uma forma possível de fazer, porque você não tem nenhuma bolinha vermelha aí para contar a história e tentar variar suas possibilidades. Então, 6, 5, 4. Legal? Canetinha colorida para facilitar a visualização dos cortes. 5 aqui. 4 aqui. E 6 aqui. Então, a chance que você tem de tirar todas elas azuis é de 1 em 7. A chance que você tem do total é de 100%, né? Então, vou ter 7 em 7, que é todas as possibilidades possíveis, menos a que não serve, que é de 1 sétimo. Então, sua resposta é de 6 sétimos, te dando uma solução alternativa muito mais simples para o mesmíssimo problema. Bem, é isso, pessoal. Hoje a despedida fica um pouquinho mais longa, um pouquinho de paciência com o velho aqui, que eu tenho uma coisa para falar para vocês. Essa prova da UERJ, ela teve alguns aspectos muito interessantes. O exame, primeiro exame de qualificação, segundo exame de qualificação, eu acho que ele foi um pouquinho mais fácil que os anteriores. Legal? Mas as grandes surpresas ficaram para a discursiva. Primeiro, a prova de física ficou linda, espetaculosa, porque foi toda contextualizada numa viagem de metrô. Uma prova até tranquila, mas muito bem feita, muito bem contextualizada, no qual todos os dados que você precisa estão lá na folha de rosto. Então a dificuldade da prova de física não é você saber fórmula decorada, porque a UERJ deu as fórmulas, não é você saber ali como resolver as questões, mas é diante de tantos dados ver o que é relevante. Então foi bem interessante. Tá? E a prova de matemática, eu resolvi de 2013 até 2019, foi a prova mais fácil de todas. O que é bom em termos, né? Porque se você faz uma preparação de um nível mais alto, quanto mais difícil a prova, melhor para você, né? Então fica aquela coisa assim, né? De você fazer a prova com atenção, com cuidado, não errar em contas, colocar as unidades, todas essas coisas que a gente cansa de falar aqui, que é realmente o meu calcanhar de Aquiles. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu não vou fazer a despedida de sempre, não. Fica somente aquele abraço.